Olá, estamos começando aqui pelo Canal X, mais uma edição especial do programa Conexão Itajaí-Açu pelo Canal X. Para abrirmos o programa de hoje, eu tenho uma entrevistada muito especial, Maria Isabel Pinheiro Sandri, como muitos a conhecem. Para quem não conhece, vai conhecer um pouco mais do trabalho da Associação Empresarial de Itajaí. Tudo isso e muito mais, você fica comigo e com a Abel. Até já! Seja bem-vindo a mais uma edição especial do programa Conexão Itajaí-Açu. Olha, eu sei que todo mundo tem uma agenda corrida, né? É dia a dia. O ser humano se adequa desse jeito, não tem mais como seguir os primórdios do passado, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma parte do programa que tem uma foto belíssima de Itajaí da década de 80, bem lá por 82, 83, que faz com que as coisas eram mais calmas, mais tranquilas, mas somos regidos pelo tempo e o tempo nos domina. É uma satisfação muito grande receber a Bel, para mim carinhosamente falando, para quem a conhece, Maria Isabel Pinheiro Sandri, ou simplesmente Bel, né, sabe que está com credibilidade com ela, como ela sempre nos deu importância e também muita atenção para o nosso programa, para a minha pessoa, Bel. E olha, eu sei que não tivemos uma agenda aí que batia, combinava, não combinava, mas até que enfim a Bel conseguiu um espaço na sua agenda e para mim é uma satisfação dupla ter aqui contigo para falar um pouco mais dessas ações. Tudo bem, Bel? Beleza? Tudo, você, né? É um prazer poder, depois de tantos desencontros, né? Já que a vida é a arte dos desencontros da vida, mas na verdade o período também, né? Que culminou com a festividade da entidade e pelas outras coisas que eu participo também, havia uma série de reuniões, mas finalmente a gente pode estar aqui falando um pouco da entidade, das coisas que as pessoas querem ouvir. Ô Bel, este programa ele vai ao ar pelo Canal X. E ele tem um método looping interessante porque as pessoas vão te assistir mesmo. Quem não te conhece sabe que passa aqui no calçadão da Ercílio Luz e vê ali aquele emblema ACII, que antes a gente chamava de Associação Comercial e Industrial de Itajaí. Hoje, porém, né, eu sei que teve uma alteração de sigla que permanece, mas o nome da entidade é Associação Empresarial de Itajaí, que foi fundada, sabe quando? Em 1929. Você era nascido? A sigla permanece. Mas o nome... Então, porque, na verdade, assim, pela mudança, né, Luciano, antes era basicamente comércio e indústria, né, os associados. E nessa abertura da entidade, das atividades de todo mundo no mundo empresarial, né, Itajaí com foco bastante em serviços. E a maioria dos associados a gente pode dizer que são prestadores de serviços. Então ficava estranho, associação comercial e industrial, né? E a exemplo de outras associações também, então na última alteração de estatuto nós mudamos a nomenclatura. Associação Empresarial de Itajaí, embora as pessoas continuem chamando de comercial e industrial, mas também é tudo a mesma coisa. E a sigla nós permanecemos até porque se juntasse ficava quase que o AEIOU, né? Então, é mesmo. Era muito vogal, né? Juntando com o nome da cidade, também com a inicial da cidade. Então foi essa mudança, mas a base do trabalho é a mesma, o comprometimento é a mesma e nada mudou, né? Ô Bel, a entidade fundada em 1929 chega aos seus 83 anos de história em Itajaí. Você está no quarto mandato. Nessas idas e vindas, aí, como é que você consegue administrar sendo presidente da Associação Empresarial pela quarta vez? É biênio? É biênio. É biênio. Você divide as suas funções como presidente também do Comitê da Bacia Hidrográfica do Itajaí e ainda presidente do Conselho de Administração da Credfoz. Como é que tu se organiza? Olha, eu acho que eu me desorganizo. Tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser presidente. Né? E tem atividade da empresa, de coisas. Mas assim, eu acho que o que eu mais deixo de lado talvez seja as minhas atividades domésticas, as coisas do dia a dia pessoais. Porque o dia, Luciana, continua tendo 24 horas, né? Infelizmente, podia ter mais, não consigo, mas aí inventar mais coisa. E, por exemplo, por estar à frente da entidade, ela mesma acaba sendo indutora da participação de outras coisas, né? Porque são N conselhos que
dividimos espaço entre a diretoria, que agregam. Sim, exatamente, né? Representando a entidade nos diversos conselhos. E assim, ó, no comitê, por exemplo, a CI tinha uma cadeira no comitê e dali numa diretoria acabou, né, surgindo, porque era representante da Foz. Né? Então, né, nessa coisa de Alto Vale, Médio Vale e a Foz, aí, né, nós acabamos assumindo a presidência do comitê. A Credifoz, a CI foi uma das entidades fundadoras, né, que teve iniciativa, também trabalhou para a criação da cooperativa. E acabou surgindo, até foi uma solicitação do presidente anterior, do Marquinho, né, porque como a CI tinha sido né, a maior participação, tinha maior participação nessa questão, a iniciativa, na verdade, vamos dizer assim que a iniciativa tinha partido da entidade, então a presidência seria, né, da CI, aí acabei assumindo. Eu acho que eu tenho que aprender a dizer não, quem sabe com a idade eu aprendo a dizer não, porque é difícil, né, vai dizer assim, é gratificante, as atividades agregam, eu acho que aprendo muito mais do que me dou, eu vou até ser, né, talvez seja isso, que participe de mais coisas, porque a gente aprende muito, além do relacionamento das pessoas que a gente conhece, que agregam na vida da gente, né, e isso é muito bom, essa coisa do relacionamento, mas fora isso, nas diversas participações, o aprendizado que se tem, porque são esferas diferentes, então quanta coisa a gente traz para a vida também, mas tem uma hora que às vezes cansa porque o físico também se esgota, né? Ô Bel, assim como a nossa ACI aqui em Itajaí tem a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, de Joinville, de Blumenau, a Cibal aqui em Balneário Camboriú, e eu vejo a de Itajaí, ela promovendo muitas ações de trabalho em prol da cidade e também servindo de exemplo e reflexo na região. Por exemplo, recentemente vocês, através da Câmara do Porto, realizaram promoveram uma ação de cunho portuário em Joinville, onde não tem porto, mas a tendência é que vocês se classificam para apresentar algum molde que a nossa cidade oferece? E assim, ó, a entidade, ela sai um pouco dessa roupagem só dela, em si, do nicho dela, e ela extrapola isso, ela acaba atingindo a região, até talvez também porque Itajaí é a cidade, né, a maior da nossa região, aqui é a cidade polo, e além disso, ela acaba trabalhando em demandas da região, assim, da cidade, mesmo não sendo associado, quer dizer, em tese a gente diria mesmo que... Mesmo não tendo bandeira política. Isso, e outra coisa, Luciana, assim, ó, embora a gente diga que a entidade está para servir o associado, mas ela acaba servindo a comunidade como um todo, porque quando ela pleiteia determinadas coisas que é do interesse da sociedade como um todo, ela beneficia não só o associado quando atendida, mas aquele também que não é associado, que está inserido naquele meio, naquele contexto. Falando em associados em 83 anos de fundação, claro que em décadas passadas não tinha, dia desses eu conversava com o nosso amigo empresário Marinho Sandri, que teve uma passagem brilhante pela associação, e ele falava, Luciano, não digo muito tempo atrás, mas vamos botar uma década e meia, em que a associação ela atendia mais de uma classe de irmandade, de família, você encontrava o cunhado, o primo, hoje está muito aberto, muito amplo devido ao progresso que a cidade sofre, é reflexo nacional. Mas eu tiro isso como exemplo, se ano passado tinha um número X de associados, hoje a Associação Empresarial ela agrega quantos novos associados? Ela está perto dos 900, assim, ó, o número, sabe, Luciano, não é até expressivo em relação ao que ela representa. Exatamente, né? 900. Porque assim, ó, a questão do associativismo em associações empresariais, ele é de forma espontânea. Então, é claro, o empresário vai participar, se ele quiser, e, né, a contribuição dele é espontânea, diferente do modelo sindicalista. Aí, é claro, naquela visão distorcida, vamos cortar despesa, a gente acaba cortando a empadinha, aliás, a azeitona da empada, ou o cafezinho, né? E não é, aquele corte não vai ser representativo para as despesas dele, com certeza. E ele deixa de estar contribuindo para uma entidade que o está representando e representando uma comunidade. Assim, ó, quantas demandas que ele se faz ouvir pela entidade, né? É claro,
o trabalho continua, independente de qualquer coisa, mas essa ideia, esse conceito associativista e essa participação ainda é uma coisa que a gente tem muito a evoluir. Isso é, né, é geral, não é... Será que acontece só em Itajaí isso? Aqui eu vivo aqui... Cada então, região com sua metodologia de trabalho. Embora, assim, como eu participo também da diretoria da federação, né, tem mais isso ainda, eu acabo vendo assim, exemplos de outras cidades que a participação, que esse modelo associativo é mais forte, né? Então, assim, como é mais fácil, às vezes, para aquela entidade, está congregando associados e está pleiteando e está buscando determinadas coisas e eles comparecem no sentido também de, às vezes, desembolso financeiro que é necessário para determinadas coisas, bem mais fácil pela ideia, pelo conceito da necessidade. Essa inclusão, Bel, do associativismo, creio firmemente que muitos empresários estão nos assistindo agora e deve ter aquele que, bom, eu não sou associado à Associação Empresarial de Itajaí, até porque ela atende lá do pequeno empresário até o maior empresário de grande porte, seja multinacional ou coisa que eu valha. Há aquele que pode pensar, não, eu não vou me associar porque eu já tenho a minha credibilidade da minha empresa, tenho os meus rendimentos, não quero dividir com mais ninguém, não é essa linha? Não, e assim, ó, a maioria dos associados que pertencem à nossa entidade, o quadro associativo, né, eu não saberia mensurar em percentuais, mas com certeza a maioria é de micro e pequeno, né? Então, e o importante é que o grande empresário, ele entenda isso, quão ele é importante, né, para o menor, no caso, né, para a empresa menor ali, quando ele participa também, porque, né, ele, é claro, às vezes tem até acesso mais fácil, pelo porte da empresa, a gente sabe como é que é, às vezes, em questões, vou numa secretaria, né, numa secretaria de Estado, pelo porte da empresa ele tem um acesso muito mais fácil, né, diferente do pequeno, do micro, né, que daí ele tem que se valer de uma entidade representativa, né? Então, é essa ideia, né, de que todos, né, cada um com a sua contribuição, consegue ajudar e fortalecer, e a empresa grande, ela precisa também, a questão da cadeia produtiva, ela precisa também dos menores, né? Por exemplo, como a gente está vendo agora, ainda foi apresentado na entidade uma feira que vai ocorrer agora em agosto, exemplo do que já aconteceu em 2010 e 2011, o Equipa Indústria, da valorização do pequeno empresário, da micro e pequena empresa, na cadeia produtiva de petróleo e gás, né? O quão é importante, porque é a chance daquele pequeno tá fornecendo, ele também ser um canal produtor para uma grande empresa. Então, nesse contexto, né, porque nem sempre a grande empresa ela produz tudo que ela precisa para o seu empreendimento. Ela precisa do pequeno, que tem os pequenos fornecimentos, é assim que a gente move a economia. O que se percebe e a gente nota por aí, vocês realizam todas as segundas-feiras uma reunião importante voltada para a comunidade. Creio que quem não é associado pode participar da reunião. Assuntos de extrema relevância que interessam para todas as classes, segmentos e núcleos sociais, a você empresário, comerciante em geral. A nossa produção, Bel, elencou aqui algumas ações de trabalho. Eu queria que você rapidamente falasse de alguma rapidamente, até porque eu sei que faltam tantas outras, mas nós elencamos algumas principais. Bom, não é a primeira vez que a Associação Empresarial se desloca até Brasília pedindo melhorias nas nossas rodovias BR-470 e BR-101? Isso é. De que forma vocês têm o apoio disso? Deu certo lá em Brasília? Olha, a questão da BR-470 eu participei, né? Interessante que o ministro agora era secretário desde os idos que nós já pleiteávamos e eu participei das reuniões, né, na questão da duplicação e melhoria da 470. Né? O que nós vimos dessa vez me pareceu mais concreta a fala, porque havia um cronograma definido, né? E o que nós colocamos é assim, ó, que nós estamos, conta-se para o associado, conta para o tal equipe, vai a Brasília pleitear isso, e a gente volta, conta uma história do que ouviu, e daqui a pouco não é nada daquilo, nada acontece, né? Então, o que a gente corre é o risco do descrédito também,
né? As pessoas que estão aqui, estamos no dia a dia, elas confiam porque nos conhecem, sabem do trabalho. Mas agora, dessa vez, Luciano, o que o ministro nos colocou, o cronograma né, dos lotes, como é que vai ser esse trecho inicial, então com datas definidas, né? Assim, ó, e tudo correndo a contento, porque o que a gente sempre, eu tenho repetido isso, o que nós queremos saber mesmo, quando é que os tratores vão roncar lá na estrada, que a gente vê realmente que está acontecendo obra, né? Então, dentro de um cenário, né, bastante positivo, que ele acredita que corra, né, dentro de uma regularidade, que no início de 2013 a gente tenha obra efetiva, claro, isso já passando aquelas fases de projeto executivo, de licitação, todas aquelas questões... Que já demora um monte, né? Um monte de liberação ambiental, né, que são trâmites burocráticos que tu sabe, tu está trabalhando, né, no poder público, sabe como é que isso acontece. Então, isso foi positivo. E uma outra coisa que ele até mencionou, que ele deu bastante ênfase, de que quais eram as prioridades do governo do estado para Santa Catarina em termos de estrada. A Sentiu, ele está acontecendo, está terminando, então, né, vai acontecer, mas que está dentro do PAC. É a 470, a 280, que é outra demanda também importante para aquela região ali de Jaraguá, do Porto de São Francisco, isso daí, né, Massaranduba, Guaramirim. E, além disso, ele mencionou, embora nós nem mencionássemos naquela ocasião, a nossa via portuária, né, assim, que um dia a gente acha. Mas o importante é que não está apagado, está lá, então é prioridade. Ele deixou isso claro, que é prioridade, né, do governo Dilma, essas obras, e foi compromisso dela quando esteve aqui no estado, foi clara, né, em dizer da importância que é para a União ver isso como prioridade para Santa Catarina, né? Então, né, e com respeito, falo da 101, mas é a questão da concessão ali, né? O que é difícil, eu não participei dessa outra, foi um outro diretor, não tive ainda a oportunidade de conversar com ele, assim, detalhes da reunião, né, era a questão das marginais. O problema que eu vejo, tive algumas reuniões, participei de algumas reuniões em que estava o pessoal, né, da empresa concessionária, é que se nós não temos, né, nós, a comunidade, não tem acesso exatamente como é que é o contrato. Porque às vezes a gente reivindica coisa que não tem nada a ver, o contrato diz outra coisa, então a gente acaba falando bobagem, né? E acaba pedindo que não dá para pedir. Essa é a verdade, né? Então, isso é que seria importante, assim, que essas coisas fossem mais claras e públicas, houvesse mais transparências, né, nesses contratos, porque a comunidade até entenderia, isso pode, isso não pode, e a quem reclamar, na verdade, assim, de repente ela se dirige à empresa concessionária e ela não vai resolver, eu tenho que me dirigir a uma NTT, né? Entendo. Então, essa dificuldade, né? Como quantas vezes nós recebemos aqui, nessa sala mesa, assim, empresários que estão situados, assim, eles têm endereço ao longo da 101, e o problema ali da marginal dos acessos, né? De trancar acesso, de não pode acesso, que, né, a empresa não permitia. Como fazer isso, né? De quem é a competência no caso do particular, né, do acesso ali à entrada da empresa dele, o projeto é de quem? Ele que tem que tomar a iniciativa, o custo é dele, o projeto é da empresa. Então, são coisas que a gente... Morosas. Tem, e para o empresário, é o direito de ir e vir, de estar entrando, né? E se a gente vê assim, ó, quantas empresas ao longo ali, nesse trecho aqui, né, da 101 aqui, Itajaí? Bel, aproveitando o gancho, resolução 72. Trabalhadores de toda a nossa região, do estado, fizeram de tudo para buscar maneiras de deixar os nossos incentivos fiscais em Santa Catarina. O governo do estado aí se mexeu, né? Fez uma reação catarinense em cadeia, e a Associação Empresarial, de forma direta e indireta, está ligada aos ânimos dessa questão da resolução, que não tem mais volta, né? O fim da isenção, o governo estadual promete parcerias para poder dar conta de tudo. Como é que vocês receberam isso? Então, assim, se analisarmos de forma bem fria, tirando, né, o entusiasmo catarinense um banho de água fria, né? Sim, de puxar as coisas para a gente, né?
A queda de braço ali a gente sabia que era difícil, porque poucos eram os estados que tinham esse benefício, que usavam disso, né? E a força maior, novamente a gente vê concentrada o poderio em São Paulo, o maior estado, né, do país. A gente, né, até eu ouvi, acho que foi a fala do senador Luiz Henrique, dizendo que São Paulo é um estado, aliás, é um país dentro do Brasil, né? Tal o poderio que então era difícil, né? É claro, a gente, até diante disso, se trabalhava dentro de que houvesse uma alíquota um pouquinho melhor, não um 4%, mas até um 6%, né? Diretores nossos participaram direto e estão trabalhando agora também naquele grupo, né, que o governo do estado instituiu, né, para estudar, né, meios de minimizar esse impacto. E além disso, é claro, que houvesse um escalonamento, né, que a coisa fosse em escala decrescente, até estabilizar. E até para não ter um impacto tão grande, né? De cara, puxar assim o tapete rapidinho dói, né? Então, e isso foi, né? Mas por outro lado, né? O que vai se fazer? Buscar meios alternativos, aí competir, né? Uma questão de competição agora igual para igual, é mostrar o poderio competitivo que o Estado tem. É um Estado com característica empreendedora desde, né, da sua formação, tudo isso pelas várias etnias que colonizaram o Estado. Então, isso é importante. Aí o Estado, mais uma vez, se reinventar, buscar alternativas, que ele não perca a receita, né, que ele não perca o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico que acontece. E é claro, assim, ó, as empresas instaladas aqui, por conta, né, dos incentivos fiscais dados pelo governo, que a gente consiga manter, né, que a gente seja equalizar, atrativo. Né? Exato, né? E o que tem que se mostrar, né, para o empresário? Eu até conversei recém num evento aqui de comércio exterior, ele foi secretário, ex-secretário do MDIC, né, o Barral. Então, até como é que ele via isso, uma pessoa que estava dentro ali do Ministério do Desenvolvimento, como é que ele via isso para Santa Catarina, ele que morou aqui em Santa Catarina, porque assim, então o que tem que ser analisado, que ele me colocava de coisas que tem uns viés ainda que dá para buscar de forma judicial, sei lá, algumas, né? Mas além disso, assim, ó, do ponto de vista de ganho, né, para o empresário, onde é que ele tem o maior custo? Né? Tá tudo igual, vai importar por São Paulo, o porto é maior, né, o Porto de Santos no caso, mas o custo dele, o custo logístico dele, o custo de armazenagem, o que impacta para ele? Será que vai ser interessante ele se manter lá, voltar, no caso os que estão aqui, ou de repente ficar aqui e ver que, né, que nós somos combustível lá, que nós somos melhores, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que buscar, mas parceria e entendimento, né? Mas o lamentável, assim, que havia um boom, né? Então, já está um momento muito importante. Muito, então, e né? continuará, com certeza. Vai. O que essa cidade já não fez para dar a volta por cima, né, Bel? Isso, né? A gente vê, Luciana, assim, ó, o exemplo do Porto na época da enchente. Exato. Todo mundo, bom, o mundo acabou agora. Né? E a gente vê que até a enchente foi uma coisa boa para a cidade. Conseguir arrumar o porto. Vocês estão acompanhando uma entrevista muito interessante com a Maria Isabel Pinheiro Sandri, presidente da Associação Empresarial de Itajaí. Intervalo e a gente volta em instantes para encerrar o programa falando de um plano estratégico de 2012 através dessa entidade. Até já. Viva uma universidade de verdade. Univale, preparando você para o mundo. Ingresso por seletivo especial. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo.
Vertes, o maior PBT, 9,13 toneladas, 2 anos de garantia e a maior capacidade de carga do segmento. Agora é você quem vai querer levar o Iveco Vertes, o caminhão que é a cara da nova economia. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O programa Caixa Acústica Conexão Itajaí-Sul tem o apoio e patrocínio de Univale, Portonave, Anfre, Dalpet e Dalquim, OCT Assessoria Contábil, Laboratório de Música, Iveco Caminhões Dalsóquio e Fundação Cultural de Itajaí. Olha, pessoal do Conexão Itajaí-Sul, fique atento agora para uma rodada de recados muito importante. Olha só, já está no ar o novo site da nossa Defesa Civil aqui do município de Itajaí. O endereço é esse aqui no rodapé do seu vídeo, http://defesacivil.itajaí.sc.gov.br, tá bom? O portal ficou muito mais dinâmico e de fácil navegação, o que deve facilitar o acesso a toda a comunidade aos serviços prestados pelo órgão. Parabéns aos que fundaram e trabalharam aí na elaboração desse novíssimo e legal site da Defesa Civil. Repito, defesacivil.itajaí.sc.gov.br. Informações da Defesa Civil 473341-6199, tá bom? Olha, aconteceu recentemente nas dependências internas da Anfre o primeiro seminário regional sobre benefícios eventuais e calamidade pública da região da Anfre. Agora há pouco eu falei do novo site e a Anfre idealizou uma frente de trabalho com o primeiro seminário regional sobre benefícios eventuais e calamidade pública na região da Anfre, né? Ninguém esquece as enchentes de 83, 84, novembro de 2008 e muito menos a de setembro do ano passado, né? Pedimos a Deus aí para que tenhamos um segundo semestre de muita alegria, né? De muito sol, pode chover também, mas não daquele jeito. Mãe natureza ninguém controla, tá certo? Informações da Anfre através desse evento da calamidade pública na região, você pode entrar em contato pelo e-mail colegiados@anfre.org.br. Olha que legal essa notícia. A organização da Volvo Ocean Race e a Volvo International concederam a Itajaí o prêmio Certificado Volvo de Conscientização Ambiental 2011-2012 em reconhecimento aos projetos de sustentabilidade desenvolvidos na Parada Brasileira, que ocorreu aqui em Itajaí do dia 4 a 22 de abril. O prêmio é um dos mais cobiçados entre as cidades sede da regata de volta ao mundo. Então não teve lugar para Emirados Árabes, não teve para Miami nos Estados Unidos, não teve para Portugal, não teve para Sanya na China, nem para Auckland na Austrália. Teve para Brasil, Santa Catarina e a nossa Itajaí. Parabéns a todos, de uma forma direta e indireta, colaboraram aí para que Itajaí, na etapa da regata Volvo Ocean Race, fosse considerada com o prêmio certificado Volvo de Conscientização Ambiental. Beleza, e a gente espera que a Volvo realmente retorne a Itajaí. Olha, meus amigos da cidade vizinha de Balneário Camboriú, o pessoal pode receber sim aqui, ó, a galera de Itajaí que tem interesse em se inscrever para mais uma edição é o 14º Encontro de Amigos de Balneário Camboriú, que acontece no dia 28 de julho. Informações pelo site www.balneariocamboriú.sc.gov.br ou marketing@secturbc.com.br. Vai lá, o pessoal de Itajaí prestigia com certeza o Encontro de Amigos de Balneário Camboriú. Olha só, a Casa Lins, patrimônio histórico de Itajaí desde 1999, após ter passado por minucioso processo de restauração, foi entregue à comunidade recentemente. O evento integrou o calendário oficial dos 152 anos de Itajaí. Olha, as restaurações são realizadas com o objetivo de preservar a integridade e autenticidade das construções de forma que seus elementos constitutivos sejam sempre respeitados. De acordo com o superintendente da Fundação, Genésio Miranda Lins, nosso amigo Antônio Carlos
Floriano, tá bom? A Casa Lins, para quem não sabe, tá aí a foto dela. Abriga o Centro de Documentação e Memória Histórica, popularmente conhecido como Arquivo Público, está localizada na Rua Lauro Miller, 335, bem aqui no centro de Itajaí. A unidade gerenciada pela Fundação Genésio Miranda Lins. Informações aqui no site www.fgml.itajaí.sc.gov.br. Nós indicamos, vai lá, visita a Casa Lins, tá certo? Para fechar esse bloco de informações, a Secretaria Municipal de Turismo, Setur, informa que está aberto ainda o prazo para que artistas interessados em se apresentar na 26ª Marejada devem escrever as suas propostas, tá bom? Neste ano a festa acontece de 11 a 21 de outubro, então tá esperando o quê? Classe artística? Vai lá, se inscreva, tá certo? Entra aqui no site da Marejada, no rodapé do seu vídeo, tá bom? Ou entre pelo site da Receita, www.receita.gov.br. Que promoção interessante! Você adquirindo uma cota da linha Iveco Stralis NR ganha de imediato um cruzeiro de 8 dias pelo Mar do Caribe a bordo desse navio aqui, ó, a Allure of the Seas, o maior navio de cruzeiros do mundo. E o melhor disso tudo, meus amigos, tudo isso sem sorteio e com direito a acompanhante. Comprou o caminhão modelo Stralis NR, ganha no ato uma passagem de 8 dias para o Mar do Caribe com acompanhante no maior navio do mundo, a Allure of the Seas. Informações, ficou interessado? www.consorcioiveco.com.br. Um abraço especial a toda a equipe da Dalsóquio Caminhões Iveco aqui em Itajaí, o nosso amigo empresário Zé Dalsóquio. Lembrando que a Iveco você encontra em Joinville, Palhoça, Rio do Sul, Indaial e a nossa matriz em Itajaí, 47-2104-2222. Olha aqui, ó, belíssimo folder da nossa 30ª edição da Marejada, de 25 a 29 de julho. Informações pelo site www.festadocolono.com.br. Um abraço especial à minha grande amiga Gisele Barbosa Gonçalves, lá do Laboratório da Música, aulas de teclado, violão, bateria, guitarra, DJ, contrabaixo, canto, piano, enfim. Pensou em instrumento musical? Pensou no Laboratório da Música, www.laboratoriodamusica.com.br. Um abraço especial e muito querido do nosso amigo patrocinador do programa também, o empresário Lola Dalsóquio, da Dalpet, seu carinho felino, seu felino sempre saudável, tá bom? Linha de produtos você encontra no site www.dalpet.com.br. Tá aqui, ó que legal, né? O Marejão com a família reunida, Marejada 2012, lembrando www.marejada.itajaí.sc.gov.br. Esse ano de 11 a 21 de outubro, 26 anos dessa festa, hein? Faz tempo, hein? Olha, o nosso programa, como sempre, indica o curso de graduação e licenciatura de música da Univale. Informações pelo 3341-7990 ou www.univale.br. Caminhão Itinerante da Cultura, o Russi já falou pra gente da Fundação Cultural que em breve os bairros de Itajaí estarão recebendo esse caminhão aí, ó. Caminhão Itinerante da Cultura, tá certo? Programa Conexão Itajaí Sul, lembrando sempre que a Portonave tem um belíssimo folder à disposição da comunidade em bilíngue, o caminho certo dos bons negócios. E em breve o Superintendente Castilho estará comigo aqui no programa. E como sempre a gente, né, tem o prazer e a vontade de apresentar essa belíssima revista intitulada Região Turística, hoje com os 10 municípios da ANFRE. Não eram 11? 11, mas Balneário, né, por questões pessoais e de município, saiu da entidade. Mas segundo o Célio, acho que volta em breve, tá bom? Costa Verde Mar, Santa Catarina, Brasil, revista da nossa região da ANFRE. Esse é o programa Conexão Itajaí Sul. Hoje recebendo com muita satisfação Maria Isabel Pinheiro Sandri. Olha, 3 funções, ou 4, né? Você disse também pertence, é agregada à Federação Fascisca. Olha só. Tem uma vice-presidência lá também. Vice-presidência na Fascisca, mas é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Itajaí, presidente do Conselho de Administração da Credfoz. Manda um abraço aí para a Edna da Credfoz. Em breve a gente está lá com ela. Grande gerente. Legal. Ô Bel, falamos em impactos econômicos, somos regidos pelo tempo, Volvo Show Race abrilhantou a cidade, valeu a pena, eu sei que a associação se engajou de uma forma direta com isso, né? Bastante. Nós, até no final do ano passado, vimos a gente nas reuniões da diretoria, que nós reuniões na segunda-feira, a abertura era sempre o vídeo da Volvo, das etapas que estavam acontecendo, como foi Alicante, né? E
a Nova Zelândia, e assim a gente apresentava aqui, né, os vídeos, para que houvesse esse espírito também no associado, nas pessoas que aqui vinham à reunião, porque era um evento importante para a cidade, né? Aí eu acho que é isso que tu vai colocar. Alguém me perguntou pós-evento, tá? O que trouxe para a cidade, né? A economia, o que trouxe, né? Eu disse, olha, se a gente analisar, trouxe ganho econômico, né? O que ganhamos? Comércio vendeu mais, não sei o quê, né? Prestamos mais serviço. Não sei, né? Não se fez esse apanhado para se balançar. Ganhamos mais de 300 mil visitantes. Mas aí tem uma outra coisa que tem um ganho, Luciano, assim, que é imensurável e que foi importante, né? A autoestima do itajaiense. A gente via as pessoas com orgulho falando daquilo, visitando, e tu via ali, eram as pessoas do centro, dos bairros, todo mundo bonitinho, se comportando. Foi bonito. Né? Então, e ganhamos o prêmio sustentabilidade da parada de Itajaí. Isso daí, né? Terminamos o auditório lá, né? Teve a acústica melhorada no Centro Evento. Olha, nós estamos praticamente no final do programa, Abel. Não falamos nem dessa questão ligada à sociedade, politicamente, falando do aumento de número de cadeiras para a Câmara, que isso aí mexeu com os ânimos da sociedade. Já estamos em período eleitoral, então é assunto para depois de outubro, né? Mas, Abel, eu tenho aqui em mãos a revista que traz na capa o Sérgio Werner, eleito empresário do ano 2011, esteve com a gente recentemente, fez uma entrevista muito interessante. Tenho o maior carinho pelo Sérgio, por toda a sua capacidade, e também, através do Sérgio, foi realizado no dia 1º de junho, aqui em Itajaí, a festividade, né, de todas as pessoas que foram agraciadas com o 23º Troféu Empresário do Ano. Muito interessante. O que você tem a dizer dessas pessoas, porque ano que vem já está aí, e certamente você já pensa aí, né, no que está para ser agraciado com um prêmio como esse. Isso é. O interessante do empresário, no caso, né, o nome específico do Sérgio, é a eleição, os empresários escolhem, né? Então a diretoria até tem uma preocupação menor de estar vendo nomes, né? Porque, claro, ano que vem, 2013, mas as homenagens são para as empresários de destaque nesse ano. Então, esse ano a gente já começa, né? É o 2012 que nós começamos a olhar. Então, nas outras categorias, a diretoria já tem essa preocupação, que já fica olhando o que está se destacando no comércio, né? Às vezes, determinadas empresas, há quanto tempo estão ali, o que inovaram, o que trouxe de diferente, né? Tem os jovens, o gestor, né, empresarial, e essa é a preocupação, de estar realmente assim, escolhendo pessoas que fazem o diferencial no desenvolvimento da cidade, né? E sempre é junto, é o aniversário da entidade, então é a maneira de assoprarmos, né, as velhinhas do bolo junto com os empresários e homenagearmos esses que se destacam. Eu quero fazer um convite a todos que nos assistem agora, que participe das reuniões de todas as segundas-feiras aqui da Associação Empresarial. Se você não tem um contato, olha aqui no rodapé do seu vídeo, aci@aci.com.br, ou entre em contato pelo site www.acii.com.br. Você liga para cá, se informa com relação às reuniões, o pessoal pega o teu e-mail, você vai receber as informações, os convites para participar das reuniões, independente de ser empresariado, associado aqui ou não. O interessante é que você participe pelo melhor da cidade, tá certo, Bel? Isso é importante, essa tua colocação, Luciano, porque embora a gente diga é reunião de diretoria, assim que é o título, mas é uma reunião aberta, né? O empresário, ele olha a pauta, é interessante, independente de ser ou não ser associado, ele é empresário mesmo. É bem-vindo. Quer conhecer, né? Então, porque ele só vai se associar à medida que ele conhece, dele sentir a importância. E como se associar? É só chegar, vir preencher a ficha cadastral, né? As mensalidades tem um critério X, eu acho, não sei se é por faturamento ou número de funcionários, mas com certeza é bastante suportável. Né? O que é aprazível para quem se cadastra, sim, né? Sim. E depois, assim, tem inúmeros convênios que a entidade tem, né, com outras empresas, que apenas no ganho com aqueles convênios, ele acaba tirando a mensalidade fácil, né? Isso é importante, né? E fora o network, a troca
aqui o relacionamento com outras empresas, Acaba com os empresários. formando negócios também. Também, com certeza. Tem o núcleo da categoria portuária, imobiliária, construção civil, automotiva, O e da por aí mulher vai. tem. Câmara da Mulher. Então, ela é multissetorial, mas o importante é isso, assim, que de tecnologia, acho que da informação também, né, responsabilidade social. O importante é que ele pode participar nos núcleos específicos e, de uma maneira geral, nas reuniões da entidade e participar dos feitos da entidade. Então entra no site www.acii.com.br ou ligue dígito 47-3247-5500. Bel, vamos voltar para a nossa rotina, né? Vamos, meu Deus. Tá certo, eu vou lá trabalhar lá fora também com o meu povo, tu aqui atendendo as tuas 3, 4 funções. Sucesso e parabéns a toda a equipe que integra a Associação Empresarial de Itajaí, até porque não depende só da Bel, você tem uma equipe grande que trabalha bastante e se hoje essa entidade tem esse respaldo e reconhecimento lá fora, é devido a toda uma grande equipe aqui. Eu quero ressaltar a dona Olga, eu tenho muito carinho por ela, tá bom? Não, é grande executiva. E assim, né, Luciano, a diretoria, né, eu sempre ressalto isso, a diretoria e conselho é todo um trabalho voluntário, mas é claro, a gente tem uma equipe aqui de funcionários que realmente assim, desempenham um excelente trabalho e é o que faz, né? O operacional da entidade está acontecendo. Maria Isabel, sucesso. Obrigada, Luciano. Foi um prazer. Né? Parabéns. Conta com a gente. Estamos em período eleitoral, tá certo? Muita atenção, escolha o seu candidato com muita razão. Não muito com o coração, mas com a cabeça, tá certo? Pensando no melhor para a nossa cidade de Itajaí. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele há de desejar. Até lá.